Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente na internet, no Instagram. Aqui você já segue na internet. Seguir a gente também lá no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas aqui que a gente tenta ajudar vocês, beleza? Pessoal, hoje eu vou falar sobre arremesso, né? Os componentes, o que resulta no arremesso, né? Porque a gente recebe muita pergunta aqui através do perguntas e respostas, falando sobre Shibu, quanto arremessa a carretilha X, quanto arremessa a carretilha Y. Às vezes o cara até se especializa um pouco, foca um pouquinho mais. Quanto arremessa a carretilha X com uma vara 17 libras e uma isca de 15. Começa a ficar um pouquinho mais fácil de a gente tentar responder. Porém, pessoal, é preciso entender tudo que envolve o arremesso, né? E aí a gente vai começar com o básico, a carretilha. A carretilha ela vai ter sua performance, sua afinidade de freio, sua afinidade de carretel, de rolamentos. Então começa na carretilha. Aí na carretilha você vai colocar o que? Linha. Então a linha também já vai fazer, vai ser um outro item para ser considerado na questão do arremesso. Seja ela em bitola ou diâmetro, como queiram, seja ela com relação ao quanto ela carrega de água ou não. Ó, pessoal, esse barulho é obra, porque tá tendo obra aqui perto e a gente vai continuar gravando. Uma maquita, alguma coisa assim. O quanto essa linha tem de cera, né? E o quanto essa linha tem de bitola, de bitola eu já falei. E quanto essa linha tem de cera. Porque a cera, se ela tiver muita cera, ela adere uma na outra. E isso faz com que você perca um pouco de rendimento, né? Então, o pessoal aí que pega essas linhas que tem bastante cera, vê que depois de um tempo que você perdeu bastante cera, né? Que você não tem mais cera em abundância, em excesso na linha, você vê que o arremesso fica mais solto. Então isso já começa outra coisa. Aí você vai para a vara. Na vara você vai ter, influenciando o arremesso, diretamente a questão de tipo de ação. E aí eu não vou falar para vocês, olha, a ação X, Y ou Z arremessa mais ou menos. Porque tudo isso vai depender de um outro quesito, que é a técnica. E o quanto você se identifica e o quanto você gosta e encaixa com a ação da vara, tá? Então, pô, tem muita gente que, geralmente iniciante, fica mais fácil com varas moderadas. Geralmente o cara que é um pouquinho mais experiente, ele pode, às vezes, migrar para varas mais rápidas, porque você vai ter mais sensibilidade e tal, só que requer uma técnica diferenciada também para tirar o melhor arremesso desse tipo de equipamento. Então, já começa aí, ação de Blank, né? Cast da vara, encaixar com a isca. Quanto mais próximo do cast nominal superior, melhor rendimento da vara. Tamanho da vara, ó, eu arremessando com uma vara 5.3, eu vou ter menos distância do que uma vara 6 pés, 7 pés, 8 pés, uma vara de praia, né? Então, às vezes é meio difícil você cravar, olha, eu arremesso 40 metros com 8 gramas com a vara X, Y, Z. Beleza, aí sim. Agora, mas eu pego esse mesmo equipamento e arremesso a 100. Só que o cara tá com uma vara de praia, né? Surfcast. Então, as bases de comparação são complicadas. A técnica. A técnica, ela vai variar entre a questão da técnica ideal de treino que o cara tem e a afinidade com o tipo de arremesso. Arremessos por baixo, eles tendem a ser mais curtos e mais precisos. Arremessos por cima, eles tendem a ser muito mais longos, né?
o overhead, por exemplo. E aí tem até aqueles arremessos que o pessoal gira 2 vezes e arremessa, que usa muito em praia, enfim. Então tudo isso vai influenciar nessas questões. Então às vezes, outra coisa, para finalizar, a isca, tá? Que tipo de isca? É um jiguezinho? Jiguezinho tem uma massa, geralmente tem uma aerodinâmica muito boa, muita densidade, pouca massa e alto peso, né? Isso vai resultar em bastante densidade, que ele rompe muito melhor o ar, ele direciona muito melhor, então ele tende a ser uma isca que vai tender a ser ir mais longe. Há um plug, dependendo do equilíbrio do plug, ele vai ir melhor ou não. Em geral, sticks arremessam melhor do que meia água clássica, que é aquela meia água que fica na horizontal. Tamanho de barbela e shape, às vezes também cria alguns desvios, né, na trajetória, que vão resultar em diferença de distância arremessada. Então, juntando tudo isso, faz com que eu possa explicar para vocês que as perguntas e as comparações, utilizando parâmetros diferentes ou sem referências, né, fica complicado. Né? Então, as várias vezes que eu analisei, por exemplo, performance de arremesso, por exemplo, SLX XT e SLX DC. Tá? Essas duas eu fiz o comparativo entre essas duas, inclusive no arremesso. Eu tive que usar a mesma linha, a mesma vara, o mesmo líder e o mesmo pincho de arremesso ou a mesma isca para ter um padrão de comparação. Ou seja, a única coisa que variava nesse comparativo era exatamente a carretilha. O resto era tudo igual. Então aí me dá um padrão de comparação bem legal, né? Bem fidedigno para poder passar para vocês. Deixa eu baixar um pouquinho, fica melhor. E dessa forma, eu concluo esse vídeo para vocês falando que na hora que você for testar e comparar, tentem usar sempre a mesma isca, a mesma vara, a mesma linha, tá? E a mesma técnica de arremesso. Porque aí você vai ter a base de comparação real. Porque às vezes você muda, não, essa daqui eu testei com essa vara, essa aqui eu testei com outra vara. Essa daqui eu testei com uma isca, essa daqui eu testei com outra isca. Então você vai ter outros parâmetros que não vão resultar num resultado, não vão resultar no resultado, é complicado, né? Mas é bem isso. Não vão dar o mesmo resultado na base de comparação, porque você vai incluir outras variantes, outras variáveis nessa equação. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.